Boa tarde a todos. Estamos dando início ao painel tributário da CCA. Hoje tendo como primeira parte a legislação estadual. Depois o colega Reginaldo vai tratar dos assuntos relacionados à legislação federal. O colega André hoje não se fará presente, devido ao fato que não teve alterações substanciais na sua área. Então, somente a legislação estadual e federal é que serão destacadas nesta live desta segunda-feira. O primeiro assunto, e entendo que de suma importância para todo o estado do Rio Grande do Sul, em termos de legislação estadual, é referente à reforma tributária no Rio Grande do Sul, que foi implementada pelo projeto de lei número 246, aprovado nesta terça-feira, dia 22 de dezembro. Depois de mais de um ano de estudos e diálogo com diversas entidades, o governo estadual, mesmo no meio de uma pandemia como estamos vivendo, teve aprovada na Assembleia a sua proposta de reforma tributária, basicamente tratando de manutenção das alíquotas majoradas desde 2016 e também implementando incentivos fiscais através de sua proposta e também algumas alterações referente a esses incentivos na própria lei básica do ICMS. Então, tivemos então o projeto número 246, que reúne um conjunto de medidas no campo da Receita Estadual, promovidas pelo governo gaúcho, que atualmente então tem a alíquota de 18% como alíquota básica, que vai até 31 de dezembro de 2020. E o que ficou aprovado, então, com relação a esta alíquota básica, é que a partir de 1º de janeiro de 2021, a alíquota de 18% passa para 17,5% no ano de 2021. No ano de 2022, então, retornará ao patamar normal de 17%, tal como na maioria dos estados brasileiros, onde a alíquota realmente é esta de 17%. No caso, as alíquotas que hoje estão em 30%, elas então permanecerão ainda no ano de 2021. No entanto, o projeto inicial que previa mais 4 anos de manutenção desta alíquota de 30%, ficou então limitado somente ao ano de 2021. Voltando então, a partir do ano de 2022, a alíquota normal de 25% para energia elétrica, combustíveis, telecomunicações. Então, o governo estadual não teve, digamos assim, aquela expectativa, né, validada pela Assembleia, né, no sentido de manter esta alíquota de 30% por mais 4 anos, mas conseguiu pelo menos mais um ano, o ano de 2021, voltando então posteriormente no ano de 2022 a alíquota para 25%, que é uma das alíquotas já de longa data estabelecida no estado do Rio Grande do Sul. Em nível de benefícios para o contribuinte, tivemos então assegurado pelo menos, né, que a alíquota ou carga tributária para as empresas comerciais e industriais, né, ficará reduzida para 12%.
enquanto na cadeia de circulação das mercadorias. Obviamente que o estabelecimento que venderá a consumidor final irá utilizar a alíquota modal de 17,5%, né, ou 25% a partir de 2022 e 30% ainda em 2021. Sendo que esta redução da alíquota efetiva nas compras internas entre empresas contribuintes, obviamente do Rio Grande que estarão na circulação das mercadorias, então ela está atrelada ao fim da cobrança da diferencial de alíquota nas compras externas, ou daquelas mercadorias que vêm de outra unidade da federação. Então, o que nós tivemos de informação até agora, porque não foi publicado ato legal nenhum a respeito, apenas informações que estão disponíveis no próprio site da Assembleia Legislativa e também no site da Receita Estadual, da Secretaria da Fazenda. Então, é que estes dois quesitos, a redução da alíquota efetiva das compras internas entre empresas, que cai para 12%, né, e o fim da cobrança do diferencial de alíquota na fronteira, o chamado imposto de fronteira, né, realmente estarão, digamos assim, sendo implementados agora em 2021. Não temos garantia que será no dia 1º de janeiro de 2021, mas estas duas alterações que vêm em benefício dos contribuintes, né, estão intimamente ligadas. Por isso, o Estado deve publicar estas alterações nos próximos dias ou meses, talvez, uma vinculada à outra. Então, fiquem atentos então às alterações que serão promovidas a partir de agora em função da aprovação do projeto de lei número 246, que ocorreu agora dia 22 de dezembro. Então, certamente até o final do ano teremos publicações legais a respeito que os contribuintes devem observar já para a implementação a partir de 1º de janeiro de 2021. Mas o certo é que, inclusive com informações da própria Receita Estadual, a questão da redução para 12% para as empresas comerciais não será implementada no dia 1º, mas nos próximos dias ou talvez até meses, vinculada com a extinção do imposto de fronteira. Depois nós tivemos uma publicação também de informações, né, no portal da Nota Fiscal Eletrônica, vinculada à versão número 1.10, tá, da Nota Técnica 2020.005. De acordo com esta notícia que está disponível no site do portal da Nota Fiscal Eletrônica, publicação essa no dia 22 de dezembro também, né? Esta nota técnica cria e atualiza regras de validação e campos do arquivo da Nota Fiscal Eletrônica, tendo principalmente alterações vinculadas ao emitente, bloqueado para operações com a unidade da Federação de Destino, rejeição por divergência entre CPF e inscrição estadual do destinatário, o fim da validação de inutilização da numeração das emissões em contingência, autorização assíncrona da nota fiscal de consumidor eletrônica, que passa a ser permitida somente para lotes com mais de uma nota. Atualização da referência para a versão 7.0 do Manual de Orientação do Contribuinte, que é muito útil para a parametrização e a geração da própria nota fiscal eletrônica. Unidades federadas de registro da placa tornada opcional e também a publicação de um pacote
de alterações vinculadas à nota técnica 2020-005, versão 1.10. Também tivemos a publicação de um decreto, né, ainda em matéria estadual, relativo ao ROT, a prorrogação da adesão ao ROT, substituição tributária 2021. O Estado propôs a definitividade, podemos dizer, né, da substituição tributária para os contribuintes que optarem pelo ROT, né, que é um regime optativo de tributação da substituição tributária, que nós já temos isto neste ano de 2020, mas vinculada somente àqueles contribuintes que faturaram no ano passado até 78 milhões, né? E agora não, a partir de 1º de janeiro de 2021, independentemente do faturamento, o contribuinte poderá optar pelo ROT, esse regime optativo de tributação da substituição tributária. Então, esta possibilidade, esta adesão ao ROT, estava prevista para o período de 3 de novembro até 15 de dezembro. E agora, através do decreto 55654, do dia 21 de dezembro, foi postergada a possibilidade desta adesão até o dia 15 de janeiro de 2021. Então, do dia 3 de novembro de 2020 até 15 de janeiro de 2021, é possível cada contribuinte no estado do Rio Grande do Sul optar então pelo ROT, esse sistema que permite que o contribuinte volte à definitividade da substituição tributária, ou seja, não se tem complementação quando exigido pelo fato que o contribuinte vendeu a mercadoria em valor superior à base de cálculo da substituição tributária inicialmente prevista pelo substituto, né? Ou restituição, quando o valor da venda é inferior à base de cálculo utilizada pelo substituto. Então, neste caso, é permitido então que haja a adesão a esse sistema optativo. Depois tivemos também o decreto 55656, do dia 22 agora de dezembro, que possibilita a importação de óleo de soja ao abrigo do diferimento do imposto pelas empresas que trabalham ou produtores de biodiesel. Então isso é importante para empresas que atuam neste ramo. Nós temos então vários produtos que têm esse benefício da importação, né? E dentre eles agora também da importação de óleo de soja para a produção de biodiesel. Então nós temos lá no apêndice 17, que é o que regula essas importações com o benefício do diferimento, então esta inclusão, então mais um item, né? O item 88, que trata exatamente até o dia 15 de fevereiro de 2021, óleo de soja em bruto, mesmo degomado, classificado na subposição 150710 da NCM, importado por estabelecimentos industriais produtores de biodiesel. E este diferimento fica condicionado a que a saída interestadual subsequente do produto industrializado não esteja sujeita à alíquota de 4%. Então esta é a possibilidade para fins de diferimento do imposto. Depois tivemos mais um decreto, 55657, também publicado no dia 22 de dezembro, relativamente a crédito presumido para os fabricantes de colchões, cama box, estofados e travesseiros, para acrescentar também as espumas industriais e bases box. Então, foram acrescentados mais então itens, né, com o benefício do crédito presumido que o Estado concede para as empresas fabricantes de colchões, cama box, estofados e travesseiros, agora também para espumas industriais e bases box, conforme previsto lá no artigo 32, inciso 141.
Depois, já na esfera do IPVA, não mais do ICMS, ainda alterações na legislação estadual, tivemos o decreto 55667, publicado também no dia 22, que altera o decreto 55597, que divulga a base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, relativamente a veículos usados para o ano de 2021, o ano calendário de 2021. Então ele traz algumas alterações, ficando então acrescentado à tabela da base de cálculo do IPVA para o ano de 2021, relativamente aos veículos usados, constantes do anexo do decreto 55.597, as marcas que estão ali especificadas como constantes deste decreto, anexo a esse decreto, novas marcas incluídas aí nesta tabela para fins de recolhimento do IPVA de 2021. Ainda também com relação ao IPVA, de acordo com notícia, né, constante no site da Cefaz, publicada no dia 19 de dezembro, quanto ao IPVA 2021, que ele pode ser pago pela internet, de acordo com a rede credenciada, né, dos bancos que estão autorizados, né, e credenciados para este recolhimento do imposto estadual do IPVA. Então, começou então a possibilidade de pagamento, né, na quarta-feira do dia 16 de dezembro, para os veículos então fabricados a partir do ano de 2002. Então, desde 2002, então todos os veículos devem então efetuar o pagamento do IPVA 2021. E ele então pode ser pago então em qualquer agência, ponto de atendimento, via home bank, pela internet dos bancos Banrisul, Bradesco, Sicredi e Santander. E além disso também é possível pelas próprias lotéricas da Caixa Econômica Federal. No Banco do Brasil também é possível, sendo que o Banco do Brasil somente então autoriza o pagamento para clientes da instituição. Então não são todos os contribuintes do IPVA que podem utilizar a facilidade do Banco do Brasil, mas somente clientes do Banco do Brasil que queiram pagar o IPVA 2021 nesta instituição financeira. Os proprietários então que optarem pelo pagamento antecipado até 30 de dezembro terão desconto de 3% pela antecipação e ainda vai se valer da redução do valor do próprio imposto em função de que ele é calculado pela UPF, que é a Unidade Padrão Fiscal do Rio Grande do Sul, que no ano de 2020, obviamente, é inferior em seu valor àquela que será publicada a partir de 1º de janeiro de 2021, que certamente terá um aumento mais ou menos em torno de 3,54. Quem tiver direito também ao desconto do bom cidadão e do bom motorista, né, a economia pode chegar até 25%, conforme é de conhecimento aí dos contribuintes. Bom, depois então nós tivemos já, não mais em termos de legislação de regulamentar, decretos, mas orientações normativas, tá? E a única orientação normativa foi a relativa ao atendimento ao produtor rural, quanto à republicação da Instrução Normativa 99. O produtor rural tem um tratamento especial porque ele pode ser atendido, ainda que para fins de ICMS, né? Digamos, as autorizações que é necessário, talões, inscrição, alteração de CGCTE, por exemplo, né? Pode ser atendido nas prefeituras que mantêm um convênio com a Secretaria da Fazenda do Estado, né? Então, esta instrução normativa trouxe procedimentos em relação a estas, digamos assim, facilidades que estão disponíveis aos produtores. Então, houve a publicação desta instrução normativa e teve alguns ajustes que foram feitos
no título 1, capítulo 5, capítulo 13, né, da seção 2.0 da Instrução Normativa 45/98, através desta Instrução Normativa 99/2020. Então, na área estadual, seriam estas as informações que eu gostaria de trazer. E nesse momento, então, desejo uma boa semana a todos, um feliz 2021 com muito sucesso, saúde, paz e felicidade, e que o novo ano traga uma nova esperança, né? E principalmente com uma solução, né, para o nosso grande problema desse ano de 2020, que foi a pandemia do coronavírus. Que Deus abençoe a todos, então. E agora, então, vai falar o colega Reginaldo, trazendo as informações e alterações vinculadas à legislação federal. Muito obrigado. Pois bem, boa tarde a todos. Vamos então dar sequência na live dessa tarde. O primeiro assunto que eu trago diz respeito à definição do regime de tributação para 2021. Com relação a alterações na legislação, nós não tivemos nenhuma alteração significativa. Então eu vou apresentar dois tópicos ligados a consultas que recebemos de clientes, a dúvidas, e que é de interesse geral certamente. O primeiro desses tópicos, então, é regime de tributação para 2021, a definição desse regime. Nessa época do ano, as empresas, os contadores, os empresários estão ali preocupados qual é o regime de tributação para 2021, lucro real, lucro presumido, eu posso me manter no lucro presumido, eu posso passar do lucro real para o lucro presumido, e também tem muitas empresas que estão no simples, né? Se podem se manter no simples, ou aquelas que não estão e que pretendem passar. Então é uma época de estudo, de análise da vantagem ou não de mudança de um regime de tributação para o outro. O mais comum que nós temos aqui é no caso do lucro presumido. Então muitas empresas que estão no lucro presumido ou que estão pretendendo entrar no lucro presumido estão fazendo análise da viabilidade tributária, da vantagem tributária, se tributariamente é vantajoso. Bom, uma vez sendo vantajoso tributar pelo lucro presumido, é preciso ver se a empresa atende às condições para optar pelo lucro presumido ou até mesmo para continuar, aquelas que já estão. E nós temos um ponto principal, que é a receita bruta do ano calendário anterior. Mas não é só a receita bruta. Então nós vamos ver a receita bruta para tributar pelo lucro presumido, a receita bruta do ano calendário anterior tem que ser de valor igual ou inferior a 78 milhões de reais. Então aquelas pessoas jurídicas que no ano calendário de 2020 tiveram uma receita bruta de até 78 milhões de reais, elas atendem o primeiro requisito para optar pelo lucro presumido. Mas o que é essa definição de receita bruta? Receita bruta, 78 milhões de reais, engloba as operações de vendas de mercadorias, prestação de serviços da sua atividade e também as demais receitas, né? Porque é receita total. Então aí temos que somar as receitas financeiras, as demais ganhos de capital, vendas de alienação de bens do ativo imobilizado ou do ativo não circulante, também entra como receita total, e inclusive o resultado da equivalência patrimonial, o resultado positivo. Então vejam bem que a análise desse item receita total não é simplesmente o faturamento da empresa, né? Tem que somar mais as receitas financeiras, demais receitas operacionais, as recuperações de despesas também entram,
e também o resultado da equivalência patrimonial. Então, os 78 milhões de reais, para estar dentro do limite, tem que somar todas essas receitas. Então, essa é uma das primeiras condições. Além se a empresa atender a condição da receita total, se for até 78 milhões, para ela poder optar pelo lucro presumido, ela tem que ver outros pontos ainda, que é a atividades. Tem algumas atividades que estão impedidas de optar pelo lucro presumido. A primeira delas é as atividades de bancos, é lógico, bancos, instituições financeiras, seguro, essas por óbvio não podem optar pelo lucro presumido. A segunda delas, segunda condição, segunda operação que não pode, que não enquadra no lucro presumido, são aquelas empresas que tiverem lucros ou rendimentos ou ganhos de capital auferidos do exterior. Então, aquela pessoa jurídica que tiver algum ganho, rendimento ou lucro do exterior ou oriundo do exterior, ela não pode tributar pelo lucro presumido, mesmo que a sua receita total seja inferior a 78 milhões. É lógico que aqui, quando se trata de lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundo do exterior, não está se falando da receita de exportação de mercadorias ou serviços. Essa não se enquadra aqui. Então, pode ter receita de exportação de mercadorias ou serviços que, estando dentro de 78 milhões, está permitido tributar pelo lucro presumido. Outra questão ponto que anula a possibilidade de optar pelo lucro presumido diz respeito às empresas que, autorizadas pela legislação tributária, usufruem de benefícios fiscais relativos à isenção do imposto de renda. Então, também não pode usufruir do lucro presumido quem tem isenção do imposto de renda. Por óbvio, as empresas que no início do ano calendário optaram pela estimativa também já estão impedidas. Também não pode optar pelo lucro presumido as empresas que explorem as atividades de prestação cumulativa e contínua de serviços, de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e risco, administração de contas a pagar e a receber, compras de direitos creditório, resultantes da venda mercantis ou prestação de serviços. Então, as empresas de facto, chamadas empresas de facto, essas também não podem optar pelo lucro presumido. As empresas de facto ou é lucro real, ou em alguns casos, algumas fazem o lucro arbitrário. Também não pode optar pelo lucro presumido as empresas que explorem as atividades de securitização de créditos imobiliários, financeiros e agronegócios. As sociedades também que tenham sido constituídas com propósito específico, formadas por microempresas e empresas de pequeno porte, observado o disposto do artigo 56 da Lei Complementar 123, também não podem. Então, também não podem optar pelo lucro presumido as empresas que emitam ações nos termos estabelecidos no artigo 16 da Lei 13.043. Então, essas empresas, elas não podem optar pelo lucro presumido. Então, essas atividades, empresas não podem. Então, vejam bem que a opção pelo lucro presumido, a análise, ela vai além da questão da receita bruta. A receita bruta é o primeiro ponto, que é o principal, mas deve ser observado esses demais requisitos para ver se a empresa pode optar pelo lucro presumido. O principal deles ali seria as receitas do exterior, né? Que muitas empresas têm aplicações no exterior ou algum ganho e isso aí impede também de tributar pelo lucro presumido. Então, a análise da opção pelo lucro presumido leva em consideração esses pontos. Outro aspecto ligado à análise da tributação do lucro presumido em 2021 diz respeito àquelas empresas que estão no lucro presumido em 2020 e pretendem se manter no lucro presumido em 2021. Então, essas empresas também têm que fazer essa mesma análise aí, ver a sua receita bruta de 2020 e quando vai analisar a receita bruta de 2020 tem que ver todos esses pontos. Se a sua receita total somada à receita de revenda de mercadorias, serviços, receitas financeiras, alienação de bens imobilizado e mais as receitas de equivalência patrimonial positiva não ultrapassam os 78 milhões. Só que as empresas que já estão no lucro presumido em 2020, existe uma particularidade, né?
Porque as empresas que estão no lucro real e vão migrar para o lucro presumido, a receita total de 2020 é a receita registrada na sua escrituração contábil com base no regime de competência, certo? Então não há o que se falar. Agora, as empresas que já estão no lucro presumido, a receita que elas vão considerar para análise do enquadramento no lucro presumido de 2021, se ultrapassa ou não 78 milhões, é a receita oferida de acordo com a tributação que eles adotaram em 2021 com o lucro presumido. Como vocês bem sabem, as empresas que são tributadas pelo lucro presumido, elas podem optar em tributar as suas receitas com base no regime de competência, então, ou com base no regime de caixa. Então, só tributa a receita que foi efetivamente realizada. Nesse caso, uma pessoa jurídica que está no lucro presumido em 2020 e que adotou o regime de caixa para tributar para fins do imposto de renda, PIS e COFINS, contribuição social, ela deverá considerar como receita total de 2020 para verificar se pode tributar, continuar no lucro presumido de 2021, a receita recebida de acordo com o regime de caixa e não a receita do regime de competência. Então, esse é um aspecto muito importante que muitas empresas, às vezes, passam desapercebido e só vão se dar conta quando uma intimação por parte da Receita Federal. Então, se adotou o regime de caixa no lucro presumido para 2020, essa é a receita total que vai ter que ser considerada para ver se pode ou não se manter no lucro presumido em 2021. Além, é lógico, dos outros aspectos. Bom, além do lucro presumido, nós temos o Simples Nacional, né? Então, assim como as empresas do lucro real que querem passar para o lucro presumido, nós temos muitas empresas que muitas vezes estão no lucro presumido e querem passar para o Simples, ou aquelas que já estão no Simples e querem se manter no Simples. O Simples Nacional, embora o nome seja Simples Nacional, ele não é tão simples, né? Quem milita na área sabe que existem várias tabelas de cálculo e a análise e aferição para ver se é vantajoso ou não se manter no Simples Nacional não é um cálculo tão simples, né? Eu diria até que ele é mais complicado do que analisar lucro presumido ou lucro real. Porque no Simples Nacional existem as tabelas de tributação para as atividades, existem questões de tributação da receita para fins da Previdência, a receita bruta com base a Previdência com base na receita bruta, e existem tabelas para diversas atividades. Então tem muitas atividades que, mesmo podendo se enquadrar no Simples Nacional dentro do limite da receita anual, muitas vezes a carga tributária no Simples é maior, igual ou maior do lucro presumido. Então tem muitas atividades que permanecem no lucro presumido, mesmo podendo optar pelo Simples Nacional em função do limite da receita. Então essa análise ela deve ser bem feita agora, né? Se a empresa vai se manter no Simples Nacional para 2021, ou se ela vai entrar no Simples Nacional, se ela não está no Simples, né? Então esses cálculos todos devem ser feitos agora dentro com antecedência, que a opção se dá em janeiro. E a questão do Simples Nacional, nós temos um limite para fins na esfera federal, imposto de renda, PIS e COFINS. Esse limite nacional é de 4 milhões e 800 de receita anual. Então, as empresas do Simples Nacional, para fins dos impostos federais, o limite é 4 milhões e 800. Agora, para fins de tributação estadual ou municipal, o limite não segue o limite nacional, existe o chamado sublimite para fins do ICMS e do ISS. Hoje, o sublimite para 2021, ele é de 1 milhão e 800 para as empresas que estão no estado do Amapá, certo? Vai ser, e 3 milhões e 600 para os demais estados e Distrito Federal. Então vejam bem que no Simples Nacional existe dois limites. As empresas que têm faturamento e receita total até 3 milhões e 600, uma empresa comercial ou prestadora de serviço,
ou industrial, se a receita bruta total dela for de até 3.600.000, ela pode se enquadrar no Simples Nacional, tanto para os impostos federais quanto estaduais e municipal. Agora, se essa empresa tiver uma receita superior a 3.600.000 e inferior a 4.800.000, ela pode aderir ao Simples Nacional, só que para fins dos tributos estaduais e municipais, ela não vai poder usufruir dos benefícios do Simples Nacional. Ela vai ter que ter a tributação normal vigente nesta legislação. Então, como eu disse, Simples Nacional não é tão simples, né? Então, além dos limites da receita, né, 4.800.000 e os sublimites de 1.800.000, que 1.800.000 é só no Amapá, e 3.600.000 nos demais estados e Distrito Federal para fins de ICMS e ISS, nós temos que ainda analisar a questão da atividade. Tem algumas atividades que não podem optar pelo Simples Nacional. É lógico que os bancos, instituições financeiras, não precisava nem falar, mas tem o transporte passageiro, as empresas cujas atividades envolvem geradoras de energia elétrica, importação, fabricação de automóveis e motocicletas, vendas de cigarros, armas e bebida alcoólica, as indústrias, né? Empresas que oferecem serviços terceirizados, as empresas que se dedicam a atividades de loteamento ou incorporação de imóveis também não podem optar pelo Simples Nacional, e as empresas que têm receita de locação de bens imóveis. Então, vejam bem que essas atividades estão impedidas de optar pelo Simples Nacional. As demais têm o direito de opção, mas tem que sempre ver o enquadramento, a tributação. E como eu disse, muitas delas a tributação é superior ao do lucro presumido, ou talvez igual, o que muitas vezes não incentiva a aderir ao Simples Nacional. Então, com relação à mudança de regime, a escolha do regime de tributação para 2021, o recado que a gente gostaria de ter dado seria esse. Agora eu vou passar para um outro assunto, que nós recebemos algumas consultas aí agora. Semana passada a gente teve a divulgação do curso de encerramento do balanço e logo após recebemos algumas consultas. E 2 consultas estavam ligadas a preços de transferência, tá? Então, o que vem a ser preço de transferência na importação e exportação de bens e serviços? De uma forma bem singela, o preço de transferência, a legislação preço de transferência na legislação tributária da Receita Federal para fins de imposto de renda e contribuição social, ela tem a ver com a aferição que a Receita estabeleceu para ver se as empresas que importam ou exportam, se eles não estão fazendo, no caso da exportação, subfaturamento. Então, estão exportando por um valor abaixo do que seria a média. E que estariam, então, gerando perdas de receita para o Brasil. E as empresas que importam, se elas não estariam praticando um superfaturamento, então importando por um custo superior ao custo que seria normal, aceitável pelas normas da Receita. Em ambos os casos, aquelas empresas que exportam com valor abaixo do que deveria ser a média e aquelas que importam por um valor superior, isso foi estabelecido, então, é estabelecido até a nível internacional, não é só no Brasil, as regras de preço de transferência, onde a legislação tributária determina que a empresa que fique configurado a prática de preços abaixo do que teria que ser ou acima, essa diferença ela tem que ser adicionada ao lucro real, lucro presumido ou lucro arbitrado para fins de tributação. Então a Receita Federal, a legislação tributária entende que uma empresa que exportou uma mercadoria por $10, mas os cálculos realizados de acordo com os métodos disponíveis, se chega à conclusão que ela poderia ter exportado a 12, ela vai ter que adicionar esses $2 que ela exportou a menor, ela vai ter que adicionar no LALUR para fins do imposto de renda, no LACS para fins da contribuição social e para fins, seja ela tributada pelo
no caso lucro real. No caso das empresas do lucro presumido, vão ter que somar esse valor à base de cálculo do lucro presumido e do lucro arbitrado da mesma forma. Então vejam que essa metodologia de preço de transferência é uma vigilância do governo em cima da prática de preços internacionais. Quem é que está obrigado a fazer esses ajustes? Em primeiro lugar, quem está obrigado a analisar os ajustes de preço de transferência são todas aquelas pessoas físicas e jurídicas residentes ou domiciliadas no Brasil que praticarem operações com pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior consideradas vinculadas, mesmo que por intermédio de interposta pessoa. Então, aqui é qualquer vinculação. Uma empresa que exporta por uma pessoa jurídica na qual, direta ou indiretamente, ela tem uma participação lá fora, né? Então, também são consideradas vinculadas aquelas empresas que, por exemplo, uma pessoa jurídica exporta por um distribuidor, vamos supor, na Europa, que é exclusivo. Então, esse distribuidor é considerado vinculado, porque ele tem exclusividade na distribuição dos produtos que são fabricados aqui. Da mesma forma, tem o inverso. Vamos supor que uma pessoa jurídica aqui do Brasil que importa mercadorias para revender aqui, ou para transformá-la e produzir novos produtos, vamos supor que ela tem a exclusividade aqui no Brasil da importação desses produtos. Então, só ela pode importar esse produto para o Brasil ou para o Rio Grande do Sul. Nesse caso, todas as transações que ela pratica lá com o fornecedor do exterior são consideradas transações com pessoas vinculadas. E ela estaria sujeita também a observar as regras do preço de transferência. Também está obrigado a observar as regras do preço de transferência as pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no Brasil que realizarem operações com qualquer pessoa física ou jurídica, ainda que não vinculada, residente ou domiciliada em países que têm a tributação favorecida, né? Então, todas aquelas transações de importação e exportação com países que têm tributação favorecida são consideradas obrigatórios para fins do cálculo do ajuste de preço de transferência. Então, independe daí da vinculação. E também são obrigados a realizar os cálculos de preço de transferência as pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no Brasil que realizarem operações com qualquer pessoa física ou jurídica, ainda que não vinculada, residente ou domiciliada no exterior, que goze, nos termos da legislação, de regime fiscal privilegiado. Então, uma pessoa jurídica lá no exterior que exporta para o Brasil e ela goze de algum regime privilegiado lá, ela está obrigada, a pessoa que importa ou exporta daqui está obrigada a calcular preço de transferência. Então, essas seriam as questões da obrigatoriedade do preço de transferência. Como é que é feito assim? Eu só vou dar um resumo bem rápido. O cálculo, em primeiro lugar, tem que apurar o preço parâmetro, né? Então, nós temos a empresa que exporta ou importa, ela tem o preço efetivamente praticado com o exterior. Mas como é que ela sabe se dentro das regras da legislação federal, se ela praticou um preço inferior na exportação ou superior na importação? Aí a legislação estabelece formas de apuração do preço parâmetro, que é o preço que vai medir se o preço efetivamente praticado está fora dos conformes. Esse preço parâmetro existe alguns métodos, né? Tanto para importação quanto exportação. Então, esses métodos, no caso da importação, tem o primeiro método, que é o método dos preços independentes comparados, que é o PIC, que é uma análise onde é feito, a empresa que importa, ela pode comprovar para a Receita Federal que os seus preços de importação estão dentro do mercado, se valendo de outros preços praticados no mercado internacional. Então, ela pode pegar esses preços de outras operações e comprovadamente ela vai mostrar para a Receita que os seus preços estão dentro da média de mercado. Um segundo método que tem é o preço de revenda menos lucro. Então, também a empresa ela pode comprar, ela vai revender
aí existe uma forma de cálculo onde ela vai demonstrar que o preço de revenda menos lucros, um lucro estabelecido, ela praticou o preço de aquisição está dentro do preço parâmetro. O terceiro método é o preço de revenda menos lucro no caso da produção, né? As indústrias. Então, o segundo é preço de revenda menos lucro para comércio e preço de revenda menos lucro para indústria. Quem importa uma matéria-prima, um material de embalagem, então ela também está obrigada a verificar o preço de transferência se ela está enquadrada numa das obrigatoriedades. E por último, é o método do custo de produção mais lucro, ou seja, aqui é para as indústrias, né? Aí ela importa uma matéria-prima e essa operação de importação lhe sujeita a fazer os cálculos dos preços de transferência, porque ela ou fez operação com empresa vinculada, ou com um país que tributa a renda abaixo de 20%, ou com a empresa que importou de empresa que tem regime especial. Então ela está obrigada a fazer o cálculo dos métodos de preço de transferência. Esse do custo de produção mais lucro, que ela vai mostrar que o custo da importação, mais todo o custo de produção e mais o lucro e descontado todos os impostos, o preço dela está dentro dos limites estabelecidos pela Receita e que ali na forma de cálculo tem um limite. Então, esses seriam os métodos de importação. Depois também tem os métodos para exportação, né? Então, exportação, o primeiro método é o PVEX, preço de venda nas exportações, método. Então, esse preço aí a empresa vai coletar junto ao mercado os preços de exportação do mesmo produto. Se ela produz um produto que é fabricado por outras empresas e que é exportado, ela vai comprovar que esse mesmo produto está sendo exportado por outros com um preço igual ao que ela pratica. O segundo método é o método preço de venda por atacado no país destino, diminuído do lucro. Então, esse segundo método, ele é muito pouco usado, porque a empresa que exporta, ela dependeria de ter as informações de quem adquiriu a mercadoria dela lá fora para provar que o preço de revenda menos o lucro que foi praticado lá fora estaria dentro dos limites da Receita. É um método que existe, mas não é usado praticamente. Terceiro método é o preço de venda a varejo no país destino, diminuído o lucro. Então, esse que está aí talvez seja mais fácil, mas a empresa que exporta teria que ter essa informação de qual seria o preço a varejo no país destino, para ir fazer. Então, também é um método que dificulta. E por último, é o método custo de aquisição ou produção mais tributos. Então, a pessoa jurídica a pessoa jurídica vai pegar o custo de produção mais os impostos e vai comprovar mais a margem de lucro e vai comprovar que o preço de exportação está dentro do aceitável pela Receita. Esse o método número 4, que é o método custo de aquisição ou produção mais tributos e lucro, esse é o que é praticamente usado aqui no Brasil. Então, preço de transferência são essas regras. E por último, a última questão do preço de transferência, que é quando reconhecer o preço de transferência. Aí a pergunta que nós recebemos foi: as empresas que estão com balanço trimestral são obrigadas a fazer os cálculos do preço de transferência, encerramento de cada trimestre? Não. Preço de transferência, o ajuste para fins tributários, ele é feito única e exclusivamente no encerramento fiscal de 31 de dezembro de cada ano. Então, as empresas que estão com balanço trimestral, inclusive também as do lucro presumido, esses ajustes são feitos em 31 de dezembro, no encerramento do último trimestre. As empresas estão no lucro real trimestral, seja lucro real ou lucro presumido, que é trimestral. E as empresas que estão com balanço anual, também é somente em 31 de dezembro esse ajuste. Então, as empresas fazem os cálculos da suspensão normal durante os meses de janeiro a novembro, e no mês de dezembro fazem esse ajuste dos preços de transferência, estando obrigadas. Então, essas seriam as observações com relação à matéria preço de transferência, que a gente gostaria de dar para os senhores.
Então, da minha parte, a gente fica por aqui, ficamos à disposição para as consultas e, no mais, desejar aí um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e um ótimo período de férias para todos e de festas para todos. Muito obrigado e até a próxima live.